E tem um estudo muito interessante mostrando que no Brasil pode chegar a 5% o número de psicopatas, que é um número extremamente alto. Então, de fato, precisamos falar sobre esse assunto com mais frequência. Psicopatia. Patia é sempre doença. Para aqueles que não sabem, quando nós colocamos patia no final significa doença. É uma doença da psique. E principalmente porque é uma doença de personalidade. É um desvio da personalidade. Não vamos sair rotulando as pessoas. Nós temos até o hábito de brincar muito, né? Fulano é psicopata, mas é muito sério. É muito sério ter alguém psicopata por perto. Um psicopata pode ser alguém que é super amigo seu. Uma característica, posso dar uma característica para as pessoas? Por exemplo, falar uma coisa bem simples. A Darleide chega para mim e diz assim, ai, não gostei do seu comportamento. Mas eu não posso ir contra ela por várias questões, ok? Mas a hora que você vira, eu mostro a língua para você. É uma coisa tão simples, mas a palavra final foi minha, que é o comportamento final. Então, para o sociopata, ele está no controle sempre. Nem que para isso ele tenha que te chantagear ou te conquistar. Para que a vontade dele seja a que impera. E isso nós encontramos muito em líderes. Uau! É uma característica de liderança. Sempre existe uma crueldade, mesmo que ela seja escondida na bondade. Porque ele é sedutor, pense nisso. Ele é sedutor. Ele quer que você acredite nele, agradável, ele quer que você entregue na mão dele o direito de decidir algumas coisas, de opinar. Mas sempre tem o interesse de te prejudicar. E de mostrar que ele que te domina, uma agressividade. Sempre tem. Um exemplo assim que o meu professor dizia, numa aula que nós tivemos sobre isso, ele falou mesmo, um psiquiatra estava tratando de um sociopata e ele não concordou com algumas coisas porque ele foi confrontado, o paciente foi confrontado e ele não sabia que tinha uma câmera na sala de espera, ele chegou e ele fez xixi dentro do bebedouro para que todas as pessoas que chegassem tomassem o xixi dele, olha que coisa. Mas ele estava mostrando que ele dominava aquele ambiente e que ele não ia aceitar ser confrontado. A palavra final da agressividade, do controle, da punição era dele. Então isso é uma característica. E por incrível que pareça, o sociopata ele pode ser sedutor, mas ele nos incomoda lá no íntimo. Não é aquela coisa que nós aceitamos e dizemos assim, ai, eu relaxo perto de fulano. Sempre tem alguma coisa que vai te incomodar e você fica tentando se convencer do contrário. Ele mente? Demais. É que mente bem mentido, sabe mentir direito? Ele chora quando precisa. Nós falamos que uma das dificuldades, principalmente aqueles casos de psicopatia mais sérios, eles não têm a validação emocional. Então, ele não tem a culpa dos atos dele. Ele não sente culpa por nada que faz. Ele não sente culpa. Então, ele consegue chorar se isso for necessário, para disfarçar. É um teatro. Convencer. É totalmente teatral o comportamento dele. Então, ele consegue te agradar, ele consegue chorar. Ele vai até o velório de alguém e lá mostra que ele está extremamente sentido, mesmo que no fundo assim... Dentro da psicopatia... Dá para perceber uma criança com psicopatia? Dá. Em alguns casos, por exemplo, aquelas crianças que já passaram dos 8 anos de idade e têm prazer em maltratar animais. Que até 8 anos, como ainda não internalizou moral, ela pode fazer. Ela não tem muita noção. Mas depois dos 8 anos, crianças que gostam de maltratar animais, nós precisamos prestar atenção. E já levar para um atendimento. Ela não fez só porque ela não é tão boazinha assim. Maltratar animal, prestem atenção nisso. Maltratar animal depois dos 8 anos de idade pode ser um traço de uma psicopatia. Maltratar os colegas, maltratar os colegas. É aquela criança que chega e dá aquele beliscão, mas ela não estava brava com nada. Mas ela teve o prazer, ela deu e saiu rindo.